dor no pescoço, dor cervical, né? Essa dor tá crônica, eu não melhoro, eu quero operar, não quero operar. Muita confusão lá na compreensão das doenças degenerativas da coluna cervical. Eu vou entender, vou explicar para vocês, porque grande parte do meu público tem acima de 60 anos. E eu sei que as dores articulares, né, não tem jeito, a partir de 50 anos elas começam de forma mais intensa. E grande parte das pessoas que viverem tempo suficiente vão conviver com dores crônicas. Pode ser no joelho, pode ser no quadril, pode ser no pé, pode ser no pescoço, pode ser na coluna lombar. No caso da coluna cervical, que é o objetivo desse vídeo, você tem que entender o que acontece. Nosso pescoço ele é utilizado o dia inteiro para a gente, movimentando, subindo, descendo, a depender da atividade que você faça, você está o tempo todo mexendo no pescoço. E o pescoço da gente, né, só o fato da gente estar parado, ele precisa de um tônus. A gente tem uma movimentação, uma das articulações que mais a gente tem movimentação que a gente consegue fazer. Isso é excelente, porque a gente consegue atuar muito bem, mas isso também sobrecarrega uma série de articulações e muitas vezes podem dar dores crônicas, né? Além disso, a gente tem possibilidade do paciente ter uma hérnia. Essa hérnia muitas vezes comprime a raiz nervosa e dá aquelas dores, cervicobraquialgia, que o paciente dá uma dor que vem para a mão às vezes fica formigando, às vezes a força da mão ela piora. E aí o que é que eu explico? Se você entende que grande parte das doenças da coluna cervical são doenças crônicas, é uma sobrecarga de uma vida inteira, às vezes você não fez atividade física, às vezes você está obeso, né? Tudo isso vai sobrecarregar sua coluna, em especial a coluna cervical. E aí, quando acontecem os processos inflamatórios ou as crises agudas, é porque seu corpo, sua cervical, às vezes está no limite, que aí de repente inflamou e você começou a ter esse formigamento, essa dor no braço, essa sensação de que está alguma coisa alterada, que o braço está como se estivesse com a luva, né, com a meia, porque está tendo uma inflamação coluna cervical. Uma vez identificado isso, o que é que vai passar para a gente na cabeça do médico, né? Para você entender também. Isso é uma coisa aguda que eu preciso de intervenção imediata, né? Tem uma hérnia comprimindo, perdeu a função do nervo, não está movimentando o braço, aí muitas vezes você vai precisar de uma cirurgia de urgência para descomprimir. Mas isso é o raro do raro do raro, é exceção. A grande maioria dos pacientes, eles vão ter dor crônica que melhora, piora, dá uma dor no ombro, dá uma dor aqui na escápula, a coluna dele ele vai sendo comprimida lentamente, ele nota que ele vai piorando, e vez ou outra ele trava, né? O paciente fala assim, travei, tem uma dor aguda, né? Essa dor aguda é justamente o processo inflamatório. E aí o que a gente vai fazer nesse processo inflamatório? Desinflamar o paciente, dar medicação para tirar a dor, para ele se sentir melhor. Muitas vezes precisa do remédio agudo, mas também precisa do remédio crônico para, entre aspas, enganar aquele nervo que está inflamado e o paciente voltar a melhoria, né? Muitas vezes a gente vai precisar fazer infiltrações que a gente aplica anestésico, aplica medicação para justamente tirar esse processo de dor que o paciente está tendo de forma mais duradoura, aplicando corticoide, aplicando anestésico nessa região para o paciente melhorar. Outro aspecto que acontece com a frequência muito grande dos pacientes da coluna cervical, eles encontram hérnia. E aí a gente vai discutir com o paciente, analisar o caso individual, se aquela hérnia, a maioria das vezes o tratamento é conservador, a hérnia está até comprimindo a raiz, você desinflama, melhora, movimenta o paciente, melhora a musculatura, perde peso, e ele segue a vida dele, ou precisa fazer uma cirurgia para retirar de hérnia. Em especial, a gente fica muito preocupado quando começa a comprimir a medula e o paciente tem fraqueza nos braços, nas pernas, ou tem sinal medular, que a medula está comprimida. Aí, muitas vezes, esses casos, a gente precisa de cirurgia, né? Ou o paciente, muitas vezes, não só pela hérnia, ele tem um canal estreito, doença degenerativa da coluna cervical, que vai acontecendo de forma crônica. E às vezes os ligamentos começam a calcificar, o ligamento fica hipertrofiado e vai comprimir também essa medula. A gente vai avaliar esse caso precisa ou não de cirurgia, é muito individual, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Eu leio todos os comentários, nem sempre consigo responder nos comentários, né? Na maioria das vezes eu não consigo responder, mas eu leio tudo e os mais relevantes. Esse vídeo mesmo saiu desse tema, eu faço um vídeo explicando. Espero que tenha ajudado.